Boa noite a todos. Meu nome é Isbaida. Mais uma vez, estou aqui com muita alegria para o comentário do Evangelho. Peço a ajuda dos amigos espirituais na interpretação desse Evangelho. Vamos à leitura do trecho. O Evangelho é o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O item é o 7. Não acrediteis em todos os espíritos. Vamos à leitura do pequeno trecho, né? O Espiritismo vem revelar uma outra categoria, muito mais perigosa, de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. É a categoria de espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que passaram da terra à erraticidade. Adornam-se com nomes veneráveis, procurando, apoiados na máscara com que se cobrem, fazer que se acredite em ideias, frequentemente as mais bizarras e absurdas. Meus amigos, esse capítulo nos leva a falar sobre a diversidade na evolução dos espíritos e alerta como lidar com o plano espiritual. Jesus já nos deixou essa advertência. A mediunidade existe desde que mundo é mundo. Não foi o Espiritismo que inventou a mediunidade. Se abrirmos a Bíblia, não tem a palavra médium, mas veremos a palavra profeta. Todos faziam intercâmbio espiritual. Em toda comunicação com o plano espiritual, precisamos usar de toda a cautela possível. Kardec nos alerta que em tudo o exagero é prejudicial. Mas muitos aceitam com muita facilidade tudo que vem do plano espiritual como verdade absoluta. Mas é necessário saber se esses espíritos são de Deus. Por quê? Porque os espíritos, meus amigos, são os homens que viveram na terra, na matéria, e que desencarnaram com toda a sua bagagem moral. Nós não temos aqui falsários, não é? O que é ser falsário? São aqueles que se aproveitam da credulidade, da ignorância do outro para ludibriar, enganar. Espíritos desencarnados falsários continuam enganando. E nós, nesse plano material, damos muito valor às aparências. Por isso, precisamos de conhecimento para ter discernimento, capacidade para avaliar as situações. Mas a maioria não quer ter o trabalho de estudar, de pesquisar, e qualquer coisa que venha do plano espiritual se acredita. Tem muitos espíritos por aí dando mensagens, orientações, escrevendo livros, e que são aceitos pela maioria sem nenhum questionamento. Se intrometem na vida íntima das pessoas. Espírito superior não tem esse comportamento, não. Essa é uma característica de espírito preso à matéria. Já teve casos em que espíritos se apresentaram em reuniões mediúnicas orientando o uso de talismãs, cor de roupa, certos procedimentos, argumentando que eram necessários para ser uma reunião elevada. E sabemos que isso não tem nenhuma importância. Mas muitos caem nessas armadilhas pela própria imprevidência. Tem um caso relatado pelo palestrante Haroldo Dutra, que fala que um espírita foi fazer uma visita em determinado centro espírita, conheceu os trabalhos de lá, e foi atendida por uma pessoa bondosa, simples, que foi lhe apresentar o trabalho de desobsessão da casa. Abriu uma porta que dava acesso a um quintal, cheio de gaiolas. A visitante olhou e pensou: meu Deus, esse pessoal vai ser preso. Comércio de aves silvestres, e ainda cogitou: será que estão fazendo isso para sustentar o centro? E perguntou: vocês estão fazendo comércio ilegal de aves silvestres? E o senhor respondeu: não, as gaiolas que estão fechadas são os espíritos que estão em tratamento. E as que estão abertas são os espíritos que já melhoraram e já estão libertos. E a visitante perguntou: quem orientou isso? E ele respondeu: o guia espiritual da casa. Gente, era gaiola para tratar espíritos.
Olha o tamanho do absurdo. E tem outro caso também relatado pelo Haroldo, que fala de uma pessoa que estava numa casa espírita, numa fila para tomar o passe, né? Começou a notar que as pessoas que saíam da sala do passe vinham com a cabeça brilhando. Quando a terceira pessoa saiu e passou por ela, ela não resistiu e perguntou que brilho era aquele. E a resposta a deixou pasma. É porque a gente toma o passe e depois o pessoal derrama óleo de cozinha para fixar os fluidos. Vocês imaginem as gargalhadas que o espírito zombeteiro que orientou devia estar dando. Precisamos observar a moral dos espíritos que se manifestam, o seu linguajar, a forma como conduz as orientações que estão dando. Existem espíritos em vários graus de evolução. Só para a gente ter uma ideia, pela escala espírita, estamos na terceira ordem dos espíritos imperfeitos. O que são espíritos imperfeitos? Aqueles que têm predominância da matéria sobre o espírito, a propensão ao mal, ainda estão presos à ignorância, ao orgulho, ao egoísmo. Então vamos, desde os impuros, aqueles que amam o mal e odeiam o bem, passando pelos levianos, que são os zombeteiros, pelos pseudo-sábios, pelos neutros, finalizando com os batedores e perturbadores. Imaginem, todos eles distribuídos entre os dois planos. Por isso temos que analisar essas comunicações, tendo por base os ensinamentos de Jesus. Chico Xavier relata os primeiros contatos que teve com Emmanuel, que o preveniu que pretendia trabalhar ao seu lado por um longo tempo, mas que deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Kardec. E mais, se algum dia ele, Emmanuel, aconselhasse algo que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e de Kardec, que Chico deveria permanecer com Jesus e Kardec, procurando esquecê-lo. Não podemos abrir mão desses dois alicerces, que é a garantia da casa erguida sobre a rocha. É necessário que tenhamos essa disciplina observada por Emmanuel para não sermos levados por nenhum tipo de mistificação. Espírito evoluído age assim, como Emmanuel, com humildade e sabedoria. A vaidade é um dos grandes empecilhos para se exercer a mediunidade com Jesus. Muitos médios faliram por causa dela e passaram a ser influenciados por espíritos impostores. Todo cuidado é pouco. Temos um episódio da vida de Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, um cearense natural de Pacatuba, um grande médium de excepcionais qualidades mediúnicas, principalmente a de efeitos físicos, de materialização. Baby era a esposa do Peixotinho, ela tinha muitos cuidados com os elogios que eram dirigidos a ele. Uma vez ela estava na cozinha e o Peixotinho estava na sala, com um homem que estava elogiando ele. Esse homem dizia: Peixoto, você pode se considerar o maior médium do Brasil. Baby aproximou-se rapidamente e disse calmamente para aquele senhor: o senhor está enganado. Ele não é o maior médium do Brasil, ele é o maior médium do mundo. Agora, é só colocá-lo numa vitrine com esses dizeres acima para que todos vejam e esperar que ele seja abatido pela vaidade. E aí, ela expõe a nossa realidade. O que ele é mesmo, meu Senhor, é um espírito faltoso, como todos nós, a quem Deus doou essa mediunidade como meio de pagar seus débitos. Que mulher sábia, não é? Um verdadeiro anjo da guarda do médium. O médium que trabalha, estuda e se observa, conhece a dificuldade de ser um bom instrumento à espiritualidade superior, porque reconhece a grande chance que a misericórdia divina lhe deu de ressarcir os seus erros passados, servindo aos seus irmãos, e não para ser servido. E ele sabe que faliu no passado e que precisa se esforçar trabalhando as imperfeições. Ele jamais poderá se colocar num pedestal e aceitar elogios. É um endividado. Por isso precisa ficar vigilante quando começar a chegar para ele muitos elogios. Porque espírito superior não fica elogiando, não. Eles incentivam, estimulam a nossa caminhada, sabem da nossa fragilidade e por isso evitam tudo aquilo que pode nos fazer falir.
Emmanuel não elogiava, mas ele orientava: disciplina, disciplina, disciplina. Precisamos de disciplina. Não temos essa diferença toda em evolução dos hebreus no deserto, da época de Moisés, até os dias de hoje. Somos teimosos, cheios de condicionamentos. Os espíritos superiores nos conhecem e sabem que quando nos comprometemos em cumprir uma programação na Terra, estávamos desencarnados, sem o peso da matéria. Mas que quando chegamos aqui, nossas imperfeições se projetam, afloram mais. E os espíritos inferiores aproveitam essas brechas. Já paramos para refletir sobre quem são os nossos companheiros espirituais do nosso dia a dia? Alguém já se perguntou? É muito simples. Basta verificar o nosso comportamento e os sentimentos que dão suporte às nossas atitudes. Podemos não ser médios ostensivos, mas todos interagimos com o mundo espiritual. Agora, voltando à casa espírita, como eu falei anteriormente, enfatizo que nas suas reuniões, os espíritos que se manifestam devem sim ser avaliados pela linguagem que usam, pelas suas orientações. Para isso, há necessidade do estudo e temos que ter por base o livro dos médiuns, a codificação de Kardec, para uma reunião frutífera e segura. Existem comunicações nas quais os espíritos mistificadores utilizam artifícios para poder enganar, entre eles, como colocando nomes veneráveis de espíritos superiores e até puros, como de Jesus, como sendo os autores de suas mensagens. Para nós vermos até que ponto chega um espírito para ludibriar. Coloca uma mensagem evangélica cheia de palavras bonitas e no meio delas insere um pensamento errado, uma ideia malsã que fere o bom senso. Se tivéssemos o conhecimento que o estudo dá, perceberíamos que aquilo é fora de lógica, independente da assinatura que lá tiver. Teve o caso em que o espírito foi flagrado, porque ele estava ditando ordens na direção dos serviços de uma casa espírita. Ele dizia: vocês aqui estudam demais, vamos fazer mais caridade, já querendo diminuir a força que o conhecimento traz. Metade da casa aceitou, mas a outra metade questionou. E ao ser descoberto e perguntado por que ele tinha feito aquilo, ele respondeu: eu queria que as minhas ideias fossem aproveitadas e me aproximei de quem me deu abertura. Vi coisas e usei o nome de quem vocês respeitam. Vi coisas que achei errado e fui mandando mudar. E de novo, quando perguntaram se ele não sabia que ele ia ser descoberto, que o plano dele não ia funcionar, ele respondeu simplesmente: mas às vezes funciona. A questão é, funciona com quem? Com quem não estuda, não se trabalha. Por isso ignora essa armadilha, porque se trabalhasse, iria buscar conhecimento e saberia detectar a fraude. Mais uma vez, a importância do conhecimento. Um espírito bom, meus amigos, não manda, ele orienta e respeita o livre-arbítrio. O Espírito Verdade no Evangelho nos orienta: espíritas, amai-vos e instruí-vos. O estudo nos liberta das trevas da ignorância, das superstições as mais bizarras, da dependência, da interpretação de terceiros. Não é porque as mensagens vêm dos espíritos que é para nós aceitarmos a sua palavra, não. Vamos analisar o lado moral. Não é através dos frutos. Jesus não nos falou, nos orientou, é através dos frutos que sabemos se uma árvore é boa ou não. São mensagens estimulando ao bem, porque os espíritos superiores sempre têm uma linguagem elevada de força, de coragem, perdão, esperança. São objetivos, não usam palavras pomposas, não são prolixos, não fazem arrudeios. E se você estuda, você vai perceber isso. Você vai saber diferenciar, e por mais inteligente e elevada que uma mensagem aparente ser, você detecta o joio do trigo. Quando estudamos, nossas dúvidas são esclarecidas, conhecemos o terreno que estamos pisando. Tem pessoas que procuram respostas em terrenos, onde a areia é movediça, mas tem a aparência de uma grama, bem verdinha. Elas querem respostas para os seus problemas, sem se preocuparem como aquilo funciona e no que estão se metendo. O plano espiritual está cheio de espíritos de toda ordem querendo enganar.
Na atual situação, agora que nós enfrentamos essa pandemia, não faltam mensagens fazendo pressão psicológica. Já viram espírito superior em desespero, suplicando preces para serem feitas em determinadas horas, antevendo desgraças e caos generalizados? Ao contrário, o espírito superior procura sempre nos oferecer recursos de superação, nos encorajam, incentivam a nossa fé, o nosso crescimento, nos aconselham refletir sobre as nossas escolhas, tolerância, paciência, jamais nos jogam uns contra os outros, nos dão esperança no futuro e não que o mundo pode acabar desastrosamente. O vigiar e orar precisa ser mais praticado e o conhecimento é essencial. Não cairíamos com tanta facilidade nas armadilhas dos espíritos ainda presos ao mal e que ficam palitando os dentes, rindo das aflições causadas em nós. O conhecimento nos liberta dessa credulidade indolente, nociva. Saberíamos que espírito bom não faz terrorismo com ninguém, não. Não usa belas mensagens para camuflar e tocar o terror no meio delas, num ambiente já por demais fragilizado, tenso. Não se intitula de mentor, nem manda compartilhar a mensagem e nem ameaça, se isso não for feito. A terra não é um barco desgovernado, não. Meus amigos, quem está no leme desse barco é Jesus. Nada está fora do seu controle. Atualmente estamos enfrentando acontecimentos graves, sim, provocados ou não pelo homem, mas que nos impulsiona para mudanças necessárias para o nosso crescimento. Há 3 dias atrás, mais ou menos, ouvi aí a notícia nos jornais, na televisão, que os britânicos, a Inglaterra, a grande parte de fumantes largaram o vício por medo do Covid. Olha só que mudança. Foi para o bem? Foi para o bem deles. Forçado foi. Mas, para finalizar, meus amigos, eu volto a chamar a atenção para o fato que todos nós somos médios, independente daqueles ostensivos, que têm a faculdade orgânica bem definida, somos médios porque servimos de ponte de pensamentos. O tempo todo estamos intermediando as forças do bem ou do mal. Temos que tomar uma posição. Por isso precisamos do conhecimento do Evangelho de Jesus, da codificação de Kardec, do conhecimento das leis divinas para direcionar os nossos passos. Esse é o roteiro seguro para as nossas almas, que norteará o caminho a seguir para a nossa transformação moral, onde encontraremos as respostas para as nossas dúvidas, as nossas angústias. Sem isso, viramos joguete nas mãos dos outros, desencarnados ou não, com a maior facilidade. As nossas dores, meus amigos, as físicas, as morais, são frutos do desequilíbrio do nosso espírito. E só iremos nos reequilibrar, nos harmonizando com as leis de Deus, quitando nossos equívocos através de novas atitudes. Fecharemos assim o acesso a espíritos ainda presos ao mal. Só tem esse caminho, não há outro. Evoluindo, saberemos utilizar com sabedoria conhecimento adquirido. Os nossos potenciais divinos aflorarão cada vez mais e seremos médiuns do Cristo, sementeiras do bem entre encarnados e desencarnados, aonde estivermos, seja em que plano for, seremos a ponte, enfim, por onde transitará a luz dos sentimentos cristãos. Muito obrigado pela atenção. Paz e bem a todos. Até uma próxima oportunidade.